Olá, eu sou Márcio J.S. Lima, apaixonado por História, Filosofia e Literatura, e hoje eu vou apresentar para vocês os 5 livros mais difíceis da filosofia, na minha opinião. Vem comigo. Ler um livro de filosofia, para quem não tem um mínimo de conhecimento nessa área, é às vezes muito difícil, muito complicado, ao ponto de não ser uma tarefa fácil. Afinal, ler um livro de filosofia sem ter um conhecimento prévio na área equivale a ler um livro jurídico sem ter formação em direito, ou até mesmo ler um livro sobre a teoria da relatividade sem ter os conhecimentos necessários em matemática ou em física. Mas existem obras filosóficas que são de difícil compreensão, até mesmo para aqueles que já possuem formação na área. E aí, pensando nisso, eu vou apresentar para vocês hoje 5 livros que são, no meu ponto de vista, os 5 livros mais difíceis da filosofia. Mas antes eu queria pedir para vocês deixar o like, comentar no final o que foi que vocês acharam desse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Gostaria também de agradecer os que já são inscritos. Toda semana eu estou colocando conteúdo, colocando vídeo como esses aqui no canal. O Tratatus Lógicos Filosófico foi escrito pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein e a proposta do livro foi identificar a relação entre linguagem e realidade para em seguida definir os limites da ciência. O livro é reconhecido como uma das obras filosóficas mais importantes do século XX. Fato interessante neste livro é que o filósofo escreveu as notas ainda quando era soldado durante a Primeira Guerra Mundial. O Tratatus Lógicos Filosófico foi de grande influência entre os filósofos positivistas do Círculo de Viena e pode ser um livro de valor inestimável para a filosofia, porém a leitura é bastante difícil. O Conceito de Angústia foi escrito em 1844 pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Nesta obra, o filósofo busca mostrar como a ansiedade ou a angústia se torna um medo fora de foco, ou seja, um medo disperso. Kierkegaard usa o exemplo de um homem que está à beira de um precipício pronto para se suicidar, e aí ele, quando vê o fundo do precipício, ele sente medo, mas ao mesmo tempo que sente medo, ele também sente aquela vontade inexplicável de se jogar. Essa experiência de dupla sensação é a ansiedade que o homem possui devido à liberdade que é parte de cada ser humano. Para o filósofo, a primeira ansiedade experimentada pelo ser humano na história ocorreu com Eva, que provou a liberdade em escolher comer ou não da árvore do conhecimento que Deus havia proibido. Depois de Eva ter comido da árvore, o pecado nasceu. Então, segundo Kierkegaard, a angústia precede o pecado e foi a angústia que levou Eva a pecar. Falando assim, tudo parece fácil, mas o leitor que não tiver uma certa intimidade com a história da filosofia, não conhecer a obra do Kierkegaard, ou nunca ter pelo menos lido algum comentador sobre esse filósofo, vai ter muito problema na hora de interpretar, na hora de ler essa obra, O Conceito de Angústia. Ser e Tempo é a obra-prima do filósofo Martin Heidegger e foi publicada em 1927. A ideia principal do livro é elaborar um pensamento concreto sobre a questão do sentido do ser e, ao mesmo tempo, o ser do sentido em caracteres puramente ontológicos. Assim como todas as obras citadas nesse vídeo, Ser e Tempo prende o leitor por horas numa mesma página a fim de entender o que ali está escrito. Escrita pelo filósofo Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura é uma obra sobre teoria do conhecimento e nela Kant disserta acerca de como conhecemos as coisas e aquilo que podemos ou não conhecer. O livro é, sem sombra de dúvidas, um dos principais trabalhos filosóficos da história da filosofia, além de ser a obra que deu início ao chamado idealismo alemão. O problema é a linguagem técnica e conceitual utilizada por Kant, que nos faz pensar que somos analfabetos funcionais quando estamos lendo o livro.
Considerado por mim o livro mais difícil dessa lista, A Fenomenologia do Espírito de Hegel é uma obra muito complexa em que este filósofo disserta sobre a formação da consciência. Ele procura mostrar a relação entre o mecanismo de apreensão da realidade e a própria realidade. Para ele, o mundo seria guiado por um espírito absoluto da consciência que determina o curso dos fatos. A própria explicação que eu estou dando já é por si só bastante complicada. Imagina a leitura densa e volumosa da obra deste filósofo que nos faz sentir criança perto dele, perto de seu pensamento tão profundo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se há algum livro que você achou muito difícil a interpretação, fala pra gente nos comentários. Nos veremos no próximo vídeo.